Queridos, hoje nós vamos falar sobre o tema que nós propomos hoje pela manhã. Ministrei, ontem estive também em Venda Nova, eles me pediram para me estar ministrando esse tema, esse culto temático que é o Setembro Amarelo. Amém? Esse é um assunto que nós precisamos falar sobre. E nós vamos ter duas partes. Primeiro eu vou fazer uma exposição do que é realmente o suicídio, né? Qual que é a origem, como que funciona na mente, no coração das pessoas. Serei breve, obviamente, e depois vou retornar a esse texto que nós vamos ler. Amém? Abra sua Bíblia ou coloca na tela para a gente, Lucas capítulo 22. Vamos lá? Lucas 22, verso 39. Isso aí, ó, já saiu ali. Você pode acompanhar também no telão, para você acompanhar a mesma tradução. E saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, repita comigo, Pai. Essa é a oração de Jesus, olha. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, não faça a minha vontade, mas a sua. E apareceu um anjo do Senhor, e apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Repita comigo: dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Pai, essa é a tua palavra, palavra rica, palavra tão poderosa. Ministra no nosso coração de uma forma que nós precisamos tanto. Desde a explicação daquilo que propomos fazer, quanto o período de ministração e oração. Nós estamos disponíveis, somos um canal, limpa esse canal, passa o teu sangue precioso sobre nós, para que, ó Deus, nessa noite possamos ser o abraço do Senhor para aqueles que precisam. É a nossa oração em nome de Jesus. Queridos, então vamos lá. Nós precisamos falar, né? A palavra de Deus fala em João: conhecereis a verdade. A verdade tem o poder de nos libertar. Amém? A verdade tem o poder de nos libertar. Ou seja, falar é a melhor solução, sim ou não? Precisamos falar. Precisamos falar de um assunto que por muito tempo foi um tabu. Por exemplo, eu já falei várias vezes aqui sobre sexualidade. A sexualidade nós precisamos falar. A vida sexual de um casal, a vida sexual, né? O que é a sexualidade na vida de um jovem, ou pelo menos o desejo sexual da vida do jovem e do adolescente, são assuntos que não adianta a gente correr deles. Assim também como o suicídio, que sempre foi um tabu, sempre foi algo que as pessoas tinham receio de falar. Então nós precisamos falar. Mas o que é o suicídio? O suicídio, ele é um ato intencional de causar a morte a si mesmo. Ela é um transtorno multidimensional. Não existe um fator apenas. Existem vários fatores. Aqui vou fazer disso uma palestra. Amém, gente? Vou falar aqui, como eu disse, de um olhar clínico. Depois a gente volta para o texto sagrado. Então vamos lá. Então o suicídio é esse desejo dessa pessoa de tirar a sua própria vida. Pelo menos é o que subentende. E existe um transtorno multidimensional. Ou seja, fatores ambientais, sociais, filosóficos, ou seja, fisiológico, genético e biológico. Agora vamos para uma estatística. Mais de 800 mil pessoas tiram a sua vida por ano no mundo. Olha lá para você ver. É a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Somente no Brasil, são 11 mil pessoas, isso no Brasil, por ano, tiram a sua vida. É a quarta maior causa de morte entre os jovens de 15
a 29 anos. 16 milhões de tentativas no mundo. Por quê? Nós vamos ver que a cada suicídio nós temos 20 tentativas que não são registradas. São pessoas que fazem a sua tentativa e ela não tem esse registro, né, no Sistema Único de Saúde. No Brasil acontece um suicídio a cada 45 minutos. Ou seja, enquanto estamos num culto como esse, de 1h30 a 2 horas, acontecem 2 suicídios no Brasil, na nossa federação. Nós estamos falando de outro país. Somente no SUS foram registradas em 2023 11.502 internações, levando em consideração de cada 20 tentativas, apenas 2 pessoas elas buscam ajuda, uma ajuda clínica. Há um fator, né? O homem tem a 3ª maior causa de morte entre 15 e 29 anos e a mulher 8ª, tá bom? 3ª e 8ª maior tentativa. A classificação do comportamento. A cada 100 mil habitantes, nós temos 17 pessoas que têm pensamento suicídio. Não seria, por exemplo, aqui, nós temos aqui uma média de quase 100 pessoas, ou um pouco mais de 100 pessoas. 17 pessoas aqui no nosso meio já tiveram um pensamento suicida. Porque nós vamos ver que o suicídio não tem a ver apenas uma questão religiosa. Nós estamos propício ao pensamento suicida e nós vamos ver que está ligado muito a questões emocionais e psicológicas. 5 pessoas têm um plano, ou seja, planeja. Além de pensar, ela faz um plano, tem um plano para executar. 3 tentativas, ou seja, vamos pensar aqui que tem 100 pessoas. 17 já tentaram, ou têm o pensamento. 5 têm plano. 3 tiveram tentativas ou tentaram executar, e apenas uma dessas 25 pessoas buscaram o atendimento correto, o atendimento de saúde, que vamos ver o quanto é importante. E o que leva ao suicídio? Augusto Cury, né, que ele é um profissional da área, além de escritor, ele é também um psiquiatra. Ele diz o seguinte: quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor e nunca tirar a sua própria vida. A intenção não é tirar a vida, a intenção é eliminar a dor. E isso é tão curioso, eu que faço atendimento clínico e também gosto de gabinete pastoral. É muito comum os jovens chegar com as suas mutilações. E a resposta sempre é a mesma. A dor que eu estou sentindo interno é muito maior do que essa dor que eu sinto aqui, que eu faço aqui. Ou seja, a automutilação também é um passo, né? É um sinal de uma pessoa que está caminhando talvez para um suicídio. Que nós, como igreja, precisamos nos alertar, entender sobre o assunto. Amém? Nós não podemos espiritualizar tudo, ok? Espiritualizar tudo. Nós não queremos tirar a questão espiritual que pode ter em algum caso, mas a grande maioria dos casos está relacionado a uma questão emocional e psíquica que nós vamos ver. Porque normalmente a pessoa ela quer aliviar a cobrança externa. Você sabia que a Coreia do Sul ela foi reconstruída depois de uma guerra, né? Essa guerra que aconteceu até 50, 60 anos atrás, ela veio se reconstruindo. E é um país onde tem um número de evangélicos muito grande. Mas você sabia que a Coreia do Sul é o primeiro país, ou seja, está no topo de suicídio? Esse país é um país que ele reconstruiu muito rápido. E segundo os especialistas, uma das explicações é a sua autocobrança.
eles se cobram muito. Há uma cobrança excessiva em relação tanto aos jovens quanto aos velhos, mas os jovens ainda mais. Então nós precisamos aprender a lidar com cobranças e nós vamos ver também frustrações. Está relacionada a culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, e humilhação. Fatores de risco. Estima-se que 50% daquelas pessoas que se suicidaram já tinham tentado previamente. Pacientes que já tentaram suicídio têm 5 a 6 vezes mais chance de repetir o suicídio. Ela é uma doença, a doença mental se destaca porque 90% dos casos de suicídio está relacionado à questão emocional, que é uma doença mental. Nós temos a depressão em primeiro lugar desses 90%, porque tem aqueles suicidas, por causa de uma religião, vai lá e se suicidam. Mas o abuso de álcool e dependências e de outras drogas, também ela é uma causa além da depressão. Por quê? Segundo o CID-10, que é a classificação de doenças que nós temos, isso é um termo que se usa, um termo técnico, vai dizer o seguinte, que o alcoolismo ele é uma doença. Assim como o uso de entorpecente pode se tornar uma doença. Se você vê, por exemplo, essas pessoas que vivem em biqueira, se drogando, ali nós estamos falando de uma forma técnica, ali uma doença. E enquanto a pessoa ela não se conscientizar que ela precisa de ajuda, ela nunca vai ficar livre, tanto da dependência de um entorpecente ilícito, quanto as lícitas, que é o próprio álcool, que é lícito no nosso país. O alcoolismo é uma doença que precisa ser tratada. Não sendo tratada, existem 10% ali desses 100%, 90% está relacionado. Nesses 90% existe um grau ali, um estudo que mostra que são pessoas que acabam se retirando a sua própria vida. Transtorno de personalidade, agora mudou, que antigamente era psicose, tinha os neuróticos e os psicóticos. Os neuróticos seriam todos aqueles que nós julgamos ser normal, porque a normalidade ela vai além de uma questão de consciência. Dizer que um esquizofrênico ele não é normal, a gente precisa entender que ele é um doente. Amém? Ele é um doente. Quem conhece, tem paciente. Eu tenho um irmão que ele tem esquizofrenia, então falo isso com muita propriedade. É uma pessoa doente e ela precisa de ajuda. Dizer que aquela pessoa ela não é normal é tirar ela como nós fazíamos no passado. Vamos colocar no manicômio. Deixar o Estado resolver, sendo que isso é um problema nosso. Assim como um drogado na família precisa ser um problema nosso, que nós precisamos encaminhá-lo para os órgãos competentes, que seriam pessoas que são capazes de ajudar na sua saúde mental. Fatores de riscos, gênero. As mulheres, irmãos, estão entre homens e mulheres com depressão. E aí nós vamos trabalhar a depressão como um fator de maior risco. A questão do suicídio. As mulheres, elas têm um número muito maior numa escala do que os homens com depressão. Porém, o suicida, o número é maior de homens do que de mulher. E por que esse fenômeno? Como que nós fazemos essa leitura? A mulher, ela fala. A mulher vai arrumar o cabelo com a Jéssica e fala tudo para ela. Vai conversar com a irmã Ana, fala tudo com a irmã Ana. Chega lá na célula, ela não para de falar. E às vezes ela até fala algo que deveria falar no particular. Porque mesmo que ela sente dor, ela quer colocar para fora. Ela está vivendo um problema emocional por vários fatores. E aí a depressão, ela pode se encaixar. A questão do homem é que ele vive também a depressão. Porém, ele não fala. E o fato dele não falar, ele só vai entulhando. A mulher desentulha. O homem vai entulhando. E isso explica porque o número de pessoas que
cometem suicídio estão maior no sexo masculino do que o feminino. A idade, há uma atenção muito maior de jovens adolescentes. Ou seja, existe uma cobrança muito grande para essas pessoas que ainda não têm uma maturidade, como eu e você, de 49 anos, 50 anos, 60 anos. Nós já chegamos numa escala que nós já construímos muitas coisas e temos habilidade de lidar com algum tipo de frustração. Porém, o jovem não, o adolescente também não. E aí existe uma cobrança muito grande para que ele seja muito bom, ou seja, ele abre a rede social e parece que todo mundo vive no mundo do Bob, né? Todo mundo vive tão bem e ele vê a sua realidade. E aí ele quer vestir bem, ela quer se maquiar bem, ela quer se apresentar bem, mas vive uma outra realidade. E a cobrança social no corpo, na beleza, na questão financeira, acaba sendo excessiva. E esses jovens, eles não conseguem lidar com isso. É uma explicação porque o número de 15 a 29 anos acaba sendo um número ali, um recorte nessa idade. Eventos adversos na infância e na adolescência. Uma pessoa que foi abusada na infância, uma pessoa que ela cresceu sem pai, e nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Uma pessoa que ela teve muitas frustrações, vendo o pai batendo na mãe, aquele ambiente totalmente tóxico. Ela chega ali na sua infância, juventude, com esses problemas, também é um fator de risco. Históricos familiares e genéticos, ou seja, se nós temos uma pessoa na família que comete suicídio e existe outro que tem depressão, é um fator de alerta, precisa ser analisado, porque há um fator genético com a relação também à depressão. Fatores sociais, principais causas de depressão, de suicídio. Primeiro, a depressão. Problemas familiares e amorosos. Nós vemos tantas pessoas que matam ali a pessoa amada e acaba retirando a própria vida. Uso de drogas e alcoolismo, eu já falei. O bullying. O jovem não sabe lidar com aquele apelido, com aquela palavra torpe que agride aquele jovem por causa de uma deficiência física. Uma deficiência que julga ser física. E ali ele não sabe lidar. Traumas emocionais. Diagnóstico como doença. Uma pessoa que foi diagnosticada com a doença e ali ela fala, olha, eu vou eliminar isso. Câncer ou a AIDS, um problema ali que vai levar sofrimento para a pessoa e para os familiares, e ela diz, vão acabar com isso de uma vez. Síndrome de Burnout. O que é a síndrome de Burnout? Ela já foi classificada também no CID-10 como uma doença do trabalho. O síndrome de Burnout é uma doença do trabalho, não é uma doença de quem toca. A pessoa ela não tem problema com violão, o problema é o grupo, é as pessoas. O síndrome de Burnout, quando fala doença do trabalho, não está relacionado com o trabalho repetitivo. Está relacionado com o relacionamento das pessoas. Nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, existe um estudo para buscar uma explicação porque muitos pastores estão se suicidando por causa do síndrome de Burnout. Não sabe lidar com a cobrança, não sabe lidar com o povo. Veja bem, eu estou aqui e eu me relaciono com todos vocês. Tem pessoas que me amam, tem pessoas que me amam menos, e tem outros que talvez não vai muito com o meu estilo, não gostou dessa pregação, talvez não gostou com essa roupa. Eu me lembro uma vez que eu gosto muito de camisa rosa, e eu me lembro que eu ia muito de rosa para a igreja. O irmão virou para mim, pastor, depois que eu conheci o Senhor, a minha concepção mudou muito. Mas por quê? É porque eu achava o Senhor muito metido, o Senhor só usava camisa rosa. Olha para você ver, por causa da camisa que eu usava. E isso, camisa rosa, irmãos, há 25 anos atrás. E eu sempre gostei do rosa. Eu acho que o rosa combina comigo. Você tem sua cor predileta, preferida. Eu tenho a minha. Eu tenho rosa, eu gosto de rosa. Eu acho que eu fico bem de rosa. Até vesti uma camisa rosa hoje. Só que eu acho que ela encolheu muito. Eu falei, eu acho que não vai dar certo. Os botões estavam brigando, eu falei, não, essa aqui não vai dar. Ela encolheu, é algum produto que a Cristina está usando. Certamente, né? Eu já falei com ela para parar de usar esses produtos. A esquizofrenia também, que é uma doença de personalidade, não é isso? Nós já falamos.
Depressão e suicídio, né? Nós vamos aprofundar vamos partir desse pressuposto, tá bom? Sintomas depressivos mais associados é o prejuízo da autoestima, sentimento de desesperança, de incapacidade de enfrentar os seus próprios problemas. Nós precisamos entender que a depressão, ela existe no início, tá bom? E é muito bom quando se trata no início. Não esperar que ela venha se agravar. Existe depressão, é como câncer também, que existe vários tipos de câncer. Não é um só, existem vários tipos. Por isso que se faz uma biópsia mais aprofundada para saber o tipo que é. A depressão é a mesma coisa. Existem pessoas que sentem depressão do luto, existe depressão no inverno, se você não sabe, existe uma depressão ligada ao inverno. Chega o inverno, a pessoa ela acaba, ou uma situação, uma pessoa que teve um trauma em determinada época do ano. Por exemplo, o meu pai, Dia dos Pais, eu fico muito abatido, eu sinto muita falta do meu pai. Muita mesmo. É um luto que eu acabo aprendendo a ter que lidar. Mas algumas pessoas, elas não sabem lidar com a perda. E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco. Sentimento de tristeza, de solidão. Vamos lá, pode mudar a lâmina. Sentimentos e pensamentos. Sentimento de tristeza, de solidão, de desamparo, desesperança, autovalorização. Normalmente se tem esse pensamento de um suicida, né? Uma pessoa que está com depressão, porque a depressão, ela vai levar uma pessoa, pelo menos no pensamento, isso é um fato, é um dos sintomas, tá bom? E quando essa depressão, ela não é tratada, essa pessoa, ela vai ter tentativa de suicídio, e ela pode realmente cometer um suicídio. Por isso que a depressão, ela precisa ser tratada. O assunto não é depressão, é suicídio, tá? Eu estou passando bem breve aqui sobre a depressão. Eu prefiro estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais essa situação. Já não tenho mais força. Cansei. Não sei o que faço. Sou um perdedor e um peso para os outros. Essa é uma frase muito cuidadosa quando nós ouvimos. Os outros vão ser felizes sem mim. Como que nós podemos apoiar essa pessoa? Algumas fontes de apoio, ok? Nós temos aqui o CVC. O CVC, irmãos, nada mais é do que o Centro de Valorização à Vida. Guarda esse número, 188, tá bom? Então, se uma pessoa tem um pensamento suicida, precisa de uma ajuda, o governo, né, ele disponibilizou esse serviço, que é o CVC, Centro de Valorização à Vida. Basta ligar, será atendido e a pessoa, ela será melhor atendida por um profissional, psicólogo, psicoterapeuta, que vai poder ajudar essa pessoa. O segundo é o CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Aqui em Neves nós temos, me parece que ali na Praça de Neves, ali no São Pedro, tem um CAPS. Então tem uma pessoa que precisa, além de você orar, além de nós orarmos, essa pessoa ela precisa de um acompanhamento mais de perto, ser melhor assistida, tá bom? Profissionais da saúde, nós podemos encaminhar essas pessoas para o UPA e para o centro de saúde, como é que chama dos bairros? Oi? Posto de saúde, isso. Todo bairro tem um posto de saúde, que essa pessoa também precisa buscar. Por quê? Quando nós falamos de depressão, nós estamos falando de doença. Amém? Nós não estamos falando de capeta. Nós não estamos falando de possessão. Existem alguns casos, irmão, só para você ter uma ideia, e você precisa ter muito discernimento, que às vezes nós estamos orando por uma pessoa, essa pessoa ela cai no chão. Eu já tive várias experiências assim. E a pessoa, necessariamente, ela não está possessa. É um cuidado que a gente tem que tomar. Porque às vezes nós confundimos como possessão. Ela está sentindo um abafamento. Eu me lembro aqui na igreja. Eu acho que alguns dos irmãos estavam. Tinha uma menina que ela passou mal. Ela teve uma fobia. Fobia. E o que eu fiz? Eu coloquei ela, peguei ela no braço. Aconteceu isso há uns 2 anos atrás. Coloquei ela no braço, coloquei no carro e levei para o São Judas Tadeu. E lá, aquilo que parecia ser possessão, ela sentiu alívio ali, com medicamento. Ela tinha fobia.
Ela não aguentava ambientes muito cheios. E ela chegou, um barulho muito grande do nosso som. Mas muitas pessoas, ela teve um momento fóbico. E ela se curvava, torcia os braços. E isso não estou querendo dizer que existe algumas pessoas com problemas espirituais, amém? Nós já falamos bastante. Temos a pastora Adriana, que ela sempre fala sobre isso aqui na igreja. Tem o curso também. Outra fonte de apoio, a família. Família é o nosso ambiente porto seguro. A igreja é esse ambiente maravilhoso, mas a sua casa, ela precisa ser. E nós vamos falar sobre a figura dos pais. Amigos são os irmãos da igreja. Esses irmãos que podem te abraçar. Por isso que eu falo, irmãos, nós precisamos estar em célula, em grupo pequeno, ou um grupo de ministério. Não é bom que o homem fique sozinho. Não é bom que você apenas frequente a igreja, venha receber uma palavra. Não. Você precisa criar vínculos de amizade aqui. E não é ter muitos amigos. A Bíblia diz que não é bom o homem ter muitos amigos. Ele precisa ter amigo. Porque há amigos que são mais chegados do que irmão de sangue. Eu tenho pessoas aqui que são tão meus chegados. Eu tenho pessoas, como eu posso citar aqui, o próprio pastor Moisés. O pastor Moisés é essa figura para mim. É o meu porto seguro. Ele é o meu pastor. Amém? Então, se eu tenho algum problema, eu sempre procuro ele, porque lá eu encontro esse lugar. E aqui eu entro na ministração para não ser tão longo. Olha o que diz Jesus, né? Lucas escrevendo. Vale lembrar que Lucas era médico. Lucas sabia do que ele estava escrevendo. E o Lucas vai dizer o seguinte, que Jesus, ele sai para orar. Lembra que Lucas, ele não era discípulo, ele não era apóstolo, mas ele foi o escritor. Ele andou lado a lado com Paulo. E ele, ao escrever e relatar o momento de Jesus no Getsema, diz o seguinte, que saindo foi como costumava. Jesus, ele tinha encontros com Deus. Ele não só fazia milagres, ele não apenas pregava o evangelho, ele tinha encontro com Deus. E isso vai fazer toda a diferença. Dentre de todos esses apoios que eu citei, a igreja tem esse papel de atrair a presença do Pai e oferecer a você. Como Luiz estava ministrando, como a palavra está sendo ministrada, como hoje pela manhã os irmãos ministraram de uma forma tão linda também. É esse apoio que nós apresentamos a você. E qual que é o apoio? A Bíblia diz que Jesus, ele foi orar. Mas ele não foi orar de qualquer jeito. Talvez falte esse entendimento, porque os discípulos sabiam orar, porém no momento da dor eles foram dormir. E os discípulos, presta bem atenção, o Pai, ele foi orar dizendo Pai. Quando você ouve a palavra Pai, o que você sente? Quando você ouve a palavra Pai, qual o sentimento que você tem? Sentimento de alegria ou de tristeza? De acolhimento ou abandono? E isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Presta bem atenção. A Bíblia diz que os discípulos chegaram para Jesus. Jesus disse, Lucas vai dizer que Jesus, ele foi orar. Ele foi orar, irmãos. Ele foi falar com o Pai. Ele foi buscar abrigo. Pai é o lugar aonde nós buscamos abrigo. Por isso esse ano é o ano da paternidade. Por isso que nós voltamos com a rede de homens. E eu disse para os irmãos, olha, nós não vamos ficar presos em programação, porque programação é mais um culto. E as pessoas precisam falar, não apenas ouvir. Nós precisamos falar. Os homens precisam falar o que está acontecendo dentro da sua alma. E Jesus, ele fala, olha, para os discípulos, olha, ficai aqui, esteja em oração, para que vocês não caiam em tentação. Verso 43,
Jesus ora, e a Bíblia diz que o anjo aparece e o fortalecia. O anjo aparece para fortalecer Jesus. Quando Jesus ele volta, antes de voltar, ele estava numa agonia. Irmãos, eu não posso falar que Jesus estava com depressão, com uma doença, porque o texto bíblico ele não é claro, mas nós precisamos entender, ele estava em profunda agonia. Aí uma teologia bíblica, não é nem sistemática ou filosófica. Não podemos negar que Jesus estava em grande agonia. E essa agonia, irmãos, ele tinha muito sentido. Lucas vai dizer que os discípulos estavam dormindo de quê? Tristeza. Existem tipos de sono na depressão. Existe a insônia inicial, eu não lembro bem o termo que é no meio, e a terminal, não vou chutar aqui. Existe aquela depressão que você dorme, você custa dormir, dorme e você não se sente revigorado. Isso é um princípio de um estresse que está te levando a uma depressão. Você está com aquele problema na cabeça, você está com aquela dor ali. Existe o segundo, que é o intermediário. É aquele sono que você dorme, acorda 2 horas da manhã, 3 horas e não dorme mais. E fica com aquela coisa na cabeça. Aquela coisa fica batendo na sua cabeça. E existe essa insônia ou um sono, que é um sono profundo, que na verdade não é um sono profundo. É um dormir de tristeza. É aquela pessoa que só quer dormir. Ela dorme, ela dorme, ela dorme, ela dorme. Por quê? Ela está querendo fugir da realidade. É uma busca, é uma fuga. É uma fuga que acontece. E os seus discípulos estavam vivendo isso. Eles estavam vivendo esse momento de dor. Pastor, e o que está ligado? A frustração. Eles estavam frustrados. Jesus não, ele estava na agonia da morte. O temor da morte, ou os pecados, como diz os teólogos, estavam sobre Jesus, e ali ele entra em profunda agonia. Mas os seus discípulos eram uma outra frustração. Era uma frustração que nós esperávamos que esse fosse o rei de Israel. Lembra dos discípulos voltando para sua aldeia, chamado Emaús? Eles estavam com os olhos cobertos, tamanha era a frustração. E eles diziam para Jesus sem o reconhecer: nós esperávamos que esse fosse o grande libertador de Israel, mas não foi. E havia uma agonia. E o curioso, sabe o que é? Jesus falava, até ardia o coração. Mas eles só entenderam que era Jesus quando senta na mesa, e a Bíblia diz que no partir do pão, eles reconheceram que Jesus estava ali. Quantas vezes eu e você precisamos ter esse momento de mesa, e esse momento de mesa é o que Jesus propôs para os seus discípulos. Olha, ore, mas ore como? Pai nosso. Por isso o pastor Luciano Ribeiro, lá da igreja de São José dos Campos, ele tem um livro sobre paternidade, e ele vai afirmar: enquanto a sua paternidade biológica, a sua paternidade espiritual não for restaurada, você jamais vai ter a profundidade de uma relação com o Pai. Enquanto você não assimilar aquilo que aconteceu no passado, aquilo que ele fez pela sua limitação, você jamais, ou talvez no ministério, talvez alguém abusou de você no ministério, talvez você esteve em uma igreja que o pastor deu as costas para você, ou talvez eu passei e esqueci de te cumprimentar, ou talvez você me mandou uma mensagem. Irmãos, eu sou horrível para mensagem. Cristina briga comigo, eu te mandei mensagem, eu tenho dificuldade. Eu sempre estou agitado com uma coisa ou outra. E aí eu vou ver mensagem, eu estou com uma mensagem aqui mesmo, que eu vi, eu preciso responder urgente. É uma coisa minha, e às vezes eu posso deixar. Aí cria essa barreira. Você precisa buscar essa restauração, para que você possa chegar diante de Deus e dizer: Pai,
Porque o pai é como o Pedro. Pedro, ele disse que eu sou o melhor jogador de futebol. Eu fui o melhor jogador de futebol aqui em Ribeirão das Neves. Aí a pessoa vai e olha o naipe e fala, não, esse menino deve estar viajando. Mas isso é a percepção de um filho para o pai. E é uma boa imagem que eu estou tentando construir com ele. A Emanuele, mesmo casado, quando a coisa aperta, ô pai, mas é isso mesmo, eu sou pai dela. Eu sou esse lugar que ela precisa. Porque o pai muito mais é colocar no mundo. O pai é o lugar que esse filho irá caminhar. Eu me lembro, por exemplo, você tem que ter um super-herói. Eu me lembro que o meu super-herói era Ultraman e Ultra Sev. Lembra disso, Ricardo? Os mais novos não sabem o que é isso. Não, o negócio dos mais novos é o Batman, é o super-herói, é o que joga, sai na mão ali o negócio, Wolverine. Os nossos super-heróis antigos era o Ultraman, que levantava a cápsula do poder. E ele se transformava em um gigante para lutar contra o monstro. Nós precisamos aprender a lutar contra os nossos monstros internos. Só que para isso, você precisa ter um pai. Porque sem um pai, sem um lugar seguro, sem esse ambiente familiar que nós colocamos, você pode ter medicamento, você pode ter um bom terapeuta, mas se você não ter Deus, ou ter esse lugar seguro, a oração de Jesus, ela é fantástica, sabe por quê? Ele compreende, ele não estava frustrado, ele diz, pai, se possível, afaste de mim esse sofrimento, mas seja feita a tua vontade, sabe por quê? Independente do que eu vou passar, o Senhor vai estar comigo. E aqui eu passo, para não estender tanto por causa do horário, eu amo o Salmo 91. Talvez a parte que você mais gosta é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente o descansará. Não é isso? Salmo 91 você deve gostar. Mas existe uma parte, irmãos, que eu mais amo no Salmo 91. Essa eu gostaria muito de deixar na minha cabeceira. Eu tenho ela na minha cabeceira. Que diz o seguinte: Ele me invocará. Deus dizendo, olha, Ele vai me invocar e eu responderei. Eu posso invocar a Deus na dor, na angústia, porque Ele é meu Pai, e Ele vai me responder. Porém, Ele não vai responder que vai me tirar da angústia, ou tirar daquilo que eu estou vivendo. A Bíblia vai dizer o seguinte: eu estarei com Ele na... Isso é maravilhoso para quem está sem chão, passando com essa dor, aquela angústia. E foi isso que Jesus encontrou no Getsemane. Jesus não mudou, Deus não mudou o plano do filho. O pai não mudou o plano do filho, não. Ele vai passar por esse sofrimento, mas eu vou estar com ele. A grande expectativa nossa, às vezes, é que Deus muda a vida do outro, é que Deus, Ele me cura, é que Deus, Ele traz o meu milagre, abre a porta, enquanto Deus está falando com a gente em primeira mão. Eu quero passar com você no meio desse vale. Esse vale tem algo para nos ensinar. Todo vale tem algo para nos ensinar. E o Pai está dizendo, olha, você não vai passar sozinho, irmãos. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, daquele que é Criador do céu e da terra, e Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E Ele está dizendo para mim e para você, mediante aquilo que nós estamos vivendo, olha, eu prometo, eu vou estar com você no meio dessa angústia. E a Bíblia vai dizer, olha, e dela retirarei. Presta bem atenção. Ele vai tirar a angústia, mas não nos tira às vezes do vale. Aí você falou, não, pastor, podia ser diferente. Mas a angústia, ela vai voltar, se você não aprender a lidar com ela. Sabe por quê? Talvez hoje você está aqui com saúde. Talvez hoje você não está vivendo frustração, mas eu posso te garantir uma coisa, eu não sou profeta do caos, mas eu tenho que ser realista. A frustração, ela pode chegar na minha e na sua vida a qualquer hora.
A doença, ela pode bater na nossa porta a qualquer hora. Sabe por quê? Nós vamos passar dessa vida para outra. A grande expectativa que eu tenho, que eu aprendi com Jesus é que Ele passe comigo. É que Ele esteja comigo. Sabe por quê? Eu tenho pessoas que eu amo tanto, que eu já pedi: Deus, cura ela, cura ele, Deus, faça isso, e Deus não faz. Mas quando eu olho para esse texto, o Senhor diz: invoca e eu vou responder. Eu vou estar nesse vale e vou tirar a angústia, porque nem sempre o Senhor nos tira do vale. Que é um casamento que nós criamos tanta expectativa, que é um filho que não se posiciona, que é um problema financeiro que nós vivemos no Brasil que não passa. O problema é que as nossas expectativas são erradas, e nós precisamos aprender a lidar com elas. E foi justamente isso que os discípulos aprenderam, porque eles saem dessa, e a Bíblia diz que eles passam pelas bocas de leões. Ele tira Sadraque e Mesaque daquele lugar, mas os discípulos não, todos eles são martirizados. Existem pessoas que talvez Deus não vai curar, mas uma coisa eu posso te garantir: Ele vai estar com você no meio do vale. Isso é uma garantia. Eu vou estar e vou glorificar. E olha esse texto lindo para você que talvez tem pensamento, já teve tentativa, está dizendo: olha, farta-lo-ei com longura de vidas. Vou te dar muitos dias, longura de dias, isso. Eu vou te dar para você anos de vida. Por isso o Senhor hoje está falando para mim e para você. Está no vale, está difícil, e talvez essa seja a melhor mensagem para a gente ajudar aquele que está com depressão, aquele que está passando por luta. Sabe por quê? Não existe uma cura. Vamos apagar na memória esse luto. Vamos apagar na memória aquela pessoa que partiu, que não está aqui mais com a gente. Vamos apagar na memória aquilo que aconteceu lá naquela empresa, que agora eu sinto falta daquele emprego, sinto falta daquele recurso. E o Senhor vai dizer: olha, não tem como apagar a memória, mas eu quero tirar de você a angústia. A angústia o Senhor quer tirar, e Ele pode tirar. Ele está no meio, Ele fica no meio para nos ensinar. É o que os psicólogos vão dizer, né? Nós vamos aprender a lidar com a dor. Hoje é o dia de estar no divã com o papai. E a impressão que às vezes a gente tem, eu tenho, como se Deus fosse o meu psicanalista e o meu terapeuta, que há momentos que eu só falo e Ele não responde. Não sei se você é a mesma coisa. Quantas vezes nós oramos e parece que não tem uma resposta. Só que o curioso, sabe por quê? Que os psicanalistas, eles descobriram há muito tempo atrás que a cura é pela fala. É quando nós falamos. Só que Jesus, ele escreve lá, a palavra de Deus está escrito lá em Tiago, que quando nós confessamos, somos curados. E o Senhor quer nos curar. Ele quer curar essa angústia, tirar essa dor. Talvez essa solução pode ser que venha prolongar, mas a angústia Ele pode tirar, porque Ele vai nos ensinar a lidar com alguns sofrimentos que nós estamos vivendo hoje. Vai nos sinalizar aonde nós precisamos mudar em vez do outro. E hoje eu quero terminar orando com você. Hoje eu me propus a fazer esse Setembro Amarelo. A IBAMPS está em Setembro Amarelo. E nada melhor do que a música que nós cantamos e vamos repeti-la. Sim, Ele nos ama. Ele nos amou. Ele me ama. Como é bom sentir amado. Como é bom saber que o Deus Todo-Poderoso, Ele se preocupa comigo. No meio de 8 bilhões de pessoas no mundo, Deus hoje, Ele se volta para mim e para você, porque Ele é Pai. Ele não é o Deus Zeu, que vem aqui apontar o seu defeito, vem trazer agora o mal sobre você. Não,
O nosso Deus é o Deus Emanuel. É o Deus que nos ama, Ele tira a culpa. Quando nós aceitamos esse Cristo, a primeira coisa que Ele tira é essa culpa do pecado, de Adão que veio até nós. E a Bíblia diz que Ele perdoa pecados, Ele cura a nossa alma, Ele tira a culpa. A culpa é um dos fenômenos e uma das coisas que mais adoecem as pessoas. E normalmente uma pessoa que vem cometer suicídio, a grande questão é uma culpa que ela não sabe lidar, é aquela cobrança, é aquela frustração, aquela dor que vai ali esmagando a alma e o coração. Mas hoje o Pai, Ele quer te dar colo hoje. Hoje de manhã eu falei isso com os irmãos. Hoje é dia de colo. Eu não tenho meu pai. Como ele me faz falta. Mas eu aprendi uma coisa, que o meu Deus, Ele é Pai. E eu posso recorrer a Ele. E esse Deus, Ele é imortal. Esse Deus, Ele é o Todo-Poderoso. É aquele Deus que, olha, não há missão impossível para nós. Você que gosta daquele filme, Missão Impossível. O nosso Deus é o Deus da missão impossível no mundo. O que é impossível para o homem, é possível para o meu Pai. Eu estou falando nessa noite, é do meu Pai. Eu estou pregando o meu Pai. Talvez eu, pastor, eu não consigo aliviar a sua dor, eu não consigo tirar esse sofrimento, eu não consigo, mas eu quero te dizer que o meu Pai, Ele pode fazer isso em você, porque Ele tem feito isso em mim. Eu sou a prova viva do Pai. E quando nós estávamos cantando quanto Ele me ama, irmãos, é diferente quando você conhece o Pai, entende que é o Pai bom, Pai perfeito. Eu posso correr. Agora, se o seu pai era aquele pai que julga, aquele pai que batia, aquele pai que foi indelicado com você, eu quero te dizer, olha, esse pai é o biológico, ele ficou, nós precisamos assimilar, ele deu o que ele recebeu. Havia tantas questões, mas eu quero te dizer uma coisa, que o nosso Pai, Ele não nos abandona. O nosso Pai, Ele não é aquele Pai que só tira de nós. Não, Ele dá o seu Filho. Ele deu, Ele mesmo se fez sacrifício por nós, para que hoje tivéssemos vida, e vida com abundância. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E a minha pergunta é: aonde está a dor? Aonde está a frustração? Aí, irmãos, olha, fala com Ele. Fala com Ele. Eu, como um pai, às vezes eu ligo para Manu: Manu, tá tudo bem, filho? Eu tenho te achado você tão abatida esses dias. Quantas vezes eu ligo para ela, porque o Pai se preocupa conosco. Ele nos ama. Independente do momento que estamos vivendo, da dor que nós estamos vivendo, o nosso Pai nos ama. Fala com Ele. Fala com Ele da sua dor. Fala com Ele da sua angústia. Fale com Ele. Senhor, olha, a minha frustração é no relacionamento, a minha frustração é essa enfermidade, a minha frustração é essa questão financeira que não passa. Fala com Ele. Fala com o Pai. Ele está aqui. Ele está aqui, Ele se manifesta aqui nessa noite. Ele se manifesta para curar, tirar a angústia. A Bíblia diz que o anjo apareceu e fortaleceu o nosso Senhor no momento de grande angústia. Hoje Ele quer te fortalecer. Ele quer te fortalecer. Talvez Ele não te tire do vale. É um momento de vale na sua vida. Nossa vida, ela é composta de altos e baixos, e isso é verdade. Nós não mantemos no alto, temos altos e baixos, e nesses baixos, nesse lugar que você está passando no vale, Ele quer pegar na sua mão. Ele quer pegar na sua mão, irmão. Irmã, Ele quer pegar na sua mão. Ele conhece da sua dor, da sua angústia, do seu choro, do seu clamor. É de você, homem, que está aqui.
é essa frustração que está dentro de você, e você ouviu a vida toda: homem que é homem não chora, você vai conseguir, e vem essa cobrança, mas só Deus sabe o quanto tem sido difícil para você. Hoje o Pai está dizendo: vem, filho. É o seu tempo com Deus. Sobre os seus pés. Eu não vou chamar você aqui à frente, porque todos nós temos angústia, todos nós, inclusive eu estou aqui. Talvez você não está vivendo, mas você já viveu uma perda, uma dor. Talvez a sua angústia ela é maior, não sei. Mas hoje, se você tem liberdade com a pessoa que está ao seu lado, senão você vai procurar alguém, uma mulher com mulher, homem com homem, que você agora estivesse perto dessa pessoa. Vamos misturar agora. Vamos misturar. Procure alguém. Seja canal de Deus para curar e ser curado nessa noite. Vamos lá, todos nós precisamos de um abraço hoje. De um abraço, de um abraço, de um abraço. Seja instrumento de Deus. Seja instrumento de Deus. Comece a ministrar sobre a vida dessa pessoa querida. Dessa pessoa querida que está com você. Abra sua boca. Se você é um homem, ministra sobre os sentimentos da sua esposa. Ora pela sua esposa, ministra sobre a vida dela. Você que é uma mulher, ore pelo seu marido. A força do Senhor venha sobre ele. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua doce e maravilhosa presença. Que o Senhor decidiu se manifestar, não como fogo, não como terremoto, mas essa brisa suave sobre as nossas vidas, trazendo consolo, trazendo restauração, trazendo, ó Deus, fortalecimento na nossa vida. Como é bom saber que temos um Pai, não um Deus de longe, mas um Deus de perto, a quem nós podemos confiar as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas dores, os nossos pecados, sem julgamento, porque o Senhor é o nosso Pai. Nos coloque de pé. Receba aí Pampes em tuas mãos. Como pastor dessa casa, eu apresento todos os filhos na fé que o Senhor tem nos confiado. Restaura as emoções, restaura a vida espiritual, restaure, Pai, a vida física dos teus filhos, e que nós, como famílias do Senhor, como filhos do Senhor, possamos caminhar com passos mais firmes a cada dia, segundo o propósito do Senhor nas nossas vidas. Nos leve para uma semana abençoada, uma semana de reconciliação, uma semana, Pai, da manifestação da glória do Senhor, não apenas na nossa vida espiritual, mas também nas nossas emoções. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai,
e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, agora e para sempre. Vamos aplaudir o Pai. A Ele a honra, a Ele a glória. Obrigado, 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 obrigado.